Aí, né, tomei banho, acho. Não, a gente tinha tomado banho, não sei. Deitei, dormi. Deve ter dado que 1 hora. Eu acordei muito mal. Eu acordei muito mal do estômago. Muito, 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 muito mal. Eu levantei. Só deu tempo de eu levantar da cama, assim, ó. Foi no chão do quarto. E nisso, tudo escuro. Não, eu quase morri do coração. O Mike achou que eu tava possuída. Não, imagina, cara, eu tava dormindo. E é engraçado, nossa cabeça, a gente sonha rápido, né? Deus. Eu tava dormindo assim, aí meio acordado, sei lá. E daí eu só, tipo, meio escutei um barulho assim. Assim, cara, o que tá acontecendo? Aí eu olhei pro lado daquele vulto assim, os cabelos assim. Não sei, caraca, velho. Tem um monstro dentro do quarto. Não, era a Nath, velho. Oi, galera, eu sou o Michael. E eu sou a Nath. E estamos começando mais um Vida em Construção. E o tema de hoje é o que, Natália? O tema de hoje é viagens, que foi o tema mais votado lá no nosso Instagram do Vida em Construção. E a gente vai começar a falar de viagens e sobre o quê? Como viajar ou... Talvez falar um pouco da nossa primeira viagem, o que tu acha? Pode ser, da primeira viagem, mas é que a primeira viagem eu não vou lembrar, talvez a primeira viagem... Primeira viagem internacional. Internacional? Porque... Senão eu acho que vai ser um pouco difícil da gente lembrar da primeira viagem, assim, né? Uhum. Não, eu lembro da minha... Não, falar da minha primeira viagem, eu viajava quando era criança com meus pais de carro. Nós ia pra praia. Mas acho que a primeira viagem internacional, assim, interessante. Até porque a gente acabou indo pro mesmo lugar. Não juntos, mas nós fomos pro mesmo lugar. Sim. Mesmo país. O Rio Grande do Sul faz fronteira com a Argentina, Uruguai, Paraguai, então é mais fácil viajar internacionalmente, né? Se tu quiser dizer que tu saiu do Brasil, tu pode ir atravessar a fronteira, né? Sim. Foi o que eu fiz. Quer começar contando a tua história? Não, conta a tua, que eu acho que a tua ela é bem mais interessante. Mais interessante, né? De certa forma assustadora a minha história. Eu não lembro bem certo, mas tipo, eu tinha de 13 para 14 anos, eu acho. E daí a gente foi... eu me lembro que na época, eu já falei em outros podcasts, que eu ia na igreja, eu tocava na banda da igreja. Então a gente estava sempre viajando pelo Rio Grande do Sul, fazendo encontro de jovens, sabe? Tu já ouviu falar, amor, desses encontros de jovens? É. E daí a gente tocava nesses encontros e tal. A gente então teve um encontro desses na Argentina, e eu não me lembro nem o nome da cidade, mas era uma província, né? Chama de província, né? Era Misiones. Nossa, eu lembro que a gente viajou, acho que umas 10 horas de Kombi. De Kombi. E que a gente foi até Uruguaiana, praticamente. Nossa. E atravessou na fronteira lá. Né? Mas aí eu me lembro que, como a gente tinha de 13 para 14 anos na época, eu não tinha carteira de identidade. E daí agora, a história que eu não lembro agora é se a gente foi com... Eu acho que foi isso que aconteceu. A gente foi com certidão de nascimento, né? E foi assim, foi eu e meus primos, né? A gente tocava na mesma banda, era 4, era eu, o Pablo, o Josué e o Alex, né? E a gente foi com os nossos tios, né? Irmão dos meus pais e tal. Eu me lembro que, então, pra tu poder passar pela aduana da Argentina, né? O nome que se chama aduana, não você sabia, né? Sim. E aí tu passa lá, é tipo a imigração, né? Sim. Tinha que ter a carteira de identidade. Talvez se tivesse passaporte na época já tava valendo, né? E aí eu lembro que eu fui com a minha certidão de nascimento, eu acho que meus primos também foram. E quando a gente chegou na aduana lá, do lado do Brasil, eles falaram pra gente, olha, vocês teriam que ter vindo com a identidade. Só que daí, mas vocês podem passar. Mas a gente não pode garantir que eles vão deixar vocês passar do lado argentino. Sim. Do lado do Brasil a gente passou, a gente subiu na balsa, né, com um carro e tal. Atravessamos o Rio Uruguai. Aí quando a gente chegou na fila lá, a gente tava na fila, quando chegou a nossa vez, eles não deixaram a gente passar. Não deixaram. Porque a gente não tinha identidade. E daí tava toda... Eu me lembro que era uma Kombi, cara, muito engraçado. Uma Kombi mais velha, assim, com todos os instrumentos dentro e tal. Meu Deus. A gente tinha viajado 10 horas, cara. Imagina, tá cansado. Cansados. E aí agora o que a gente faz? E tinha mais um trecho pra viajar dentro da Argentina ainda, que eu não lembro, mas não era perto. E aí eu lembro que o que os adultos responsáveis, né, resolveram, né? Meus tios e os amigos dele, e os amigos, nossos amigos, né? Teve um pessoal teve só um, na real, um ou dois que foram com a Kombi, que tinham a documentação, passaram pela aduana com o carro, né? E a gente era pra ter voltado com a balsa e tentado, a ideia deles era talvez atravessar de canoa, de forma ilegal. Só que daí quando a gente tava em direção a... Como é que fala? A balsa, né? A gente percebeu que tinha um carreiro, tinha um trilho. Porque, tipo assim, tu atravessa o rio, daí tem aquele prédio, né? Daí tem umas cercas e tal. Mas tinha um carreirinho que ia pelo lado do rio, assim, e entrava dentro do mato, por trás da aduana, por trás da cerca. Sim. Cara, olha que responsabilidade, né? E aí um dos amigos do meu tio falou, olha, a gente vai... Vamos fazer a volta
e vão tentar encontrar o pessoal da Kombi do outro lado. Quando a gente chegar lá, a gente liga pra eles, né? Sim. Eu nem lembro se na época já tinha celular, nos anos 2000, acho que eles já tinham. Eu não lembro como é que foi, foi muito tempo, né? Sim. Mas foi uma loucura, porque daí a gente foi atravessando o mato, né, com os adultos ali, cagado de medo. Cagado que, tipo, a polícia da Argentina vai chegar pegar a gente, vai prender a gente. Só que daí a gente foi indo, a gente passou, atravessou um mato, e quando a gente chegou, atravessou aquele matagal, que na minha cabeça era, acho que a gente andou 1 quilômetro mais ou menos, ou mais até. Mas acho que foi 1 quilômetro, não foi mais do que isso. E daí a gente chegou numa rodovia, e daí a gente ficou ali na beira da rodovia, esperando. Eu acho que na época a gente nem sabia se tinha... Não, acho que eles ligaram. Né? Deve ter ligado. Porque hoje em dia eu não lembro mais como é que a gente encontrou. Mas sim, daí o pessoal da Kombi encontrou a gente na beira da estrada. A gente pulou pra dentro da Kombi e entramos ilegal na Argentina. E o pior foi a volta, né? E daí na volta a gente não podia nem pegar a balsa, né? Sim. E daí na volta a gente atravessou o Rio Uruguai, pegamos um cara do lado argentino que atravessava as pessoas, né? Olha que loucura. Meu Deus. De barquinho. E nós dentro do barco, cada um com seu instrumento. Meu Deus. Não, mentira. Os instrumentos foram o pessoal levou dentro da Kombi. Mas a gente tava com a nossa mochila só e tal. E era noite ou era dia? Era dia, mas a gente foi de manhã cedo. Sim. Né? E a gente ainda não atravessou o Rio Uruguai assim, a gente atravessou ele pegou um pouco da corrente do rio, até porque o cara falou que um ponto onde nós ia atravessar do outro lado ia ter polícia, então tinha que desviar. Meu Deus. E o Rio Uruguai, ele tem quase 1 quilômetro de largura, é gigante. Que medo. Então a gente andou uns 2 a 3 quilômetros pelo rio, assim, pegando a correnteza. E eu me lembro que quando a gente chegou na beira do rio, pra contar a história rápido, chegou à beira do rio, cadê a canoa, né? Deu, cara, não, já vou pegar. O cara pegou, subiu numa pedra e deu um bico. Sério? Deu um bico e sumiu. Meu Deus. Pô, mas a gente ficou tudo se olhando, eu e meus primos. Meu Deus, foi um adulto com a gente também, né? Sim. Que conhecia a região ali e tal. E agora? E agora, o que a gente faz? Eu acho que na minha cabeça o cara voltou 2 minutos depois, mas não, né? Com certeza eu acho que não deu 1 minuto, o cara voltou com uma corda, né? Puxando. E aí começou a puxar, aí tirou a canoa da água, e daí a gente ajudou a tirar a água, e daí tinha uma canequinha, né? Até me lembro que o cara falou, não, deixa a caneca aí no negócio. Meu Deus. Bota a caneca pra dentro da canoa, e nós, oh meu Deus. E nós ia com a canequinha, às vezes tinha entrando um pouco de água, a gente... Meu Deus. Não, desse jeito, eu juro pra ti. Eu juro. Eu me lembro que a gente olhava assim, ó, faltava tipo isso aqui pra água do rio passar por cima do barquinho, porque a gente tava em 7 a 8 pessoas e o cara com um negócio. Meu Deus. Um pezão atrás e... Meu Deus, que pavor. Minha mãe, eu acho que hoje se a minha mãe escutar isso ela vai pirar, mas ela já sabe dessa história, né? Mas na época... Não, né? Ela não tinha ideia que isso tava acontecendo. Não tinha ideia. Imagina, ela ia ficar muito preocupada se ela soubesse. Ou mesmo se ela ficasse sabendo logo depois. Sim, foi a minha primeira viagem internacional ilegal. Legal. Foi internacional, mas foi ilegal. Mas foi legal a viagem em si? Foi muito massa. Se divertiu. Muito legal e tal. A gente conheceu... essa que acho que é a grande questão, assim, de viajar internacionalmente, de conhecer uma cultura diferente. É claro que lá em Misiones, muita gente falava português, porque é bem perto da fronteira, né? É um misto de portunhol que eles falavam lá, né? Sim. Mas já é uma cultura diferente já. Sim, já é bem diferente da nossa. Mas assim, faz muitos anos. Eu tinha 13 para 14 anos e não me marcou muito o lugar lá. Me marcou essas questões, entendeu? Eu não lembro quase nada do que aconteceu lá, né? Sim. Foi legal, mas né, essas foram as coisas que me marcaram, assim. Foi mais a travessia mesmo. E a gente tava muito nervoso nos 2 episódios. No dia que a gente atravessou pro meio do mato, a pé, e no dia que a gente teve que atravessar o Rio Uruguai, né? De volta. Eu imagino. Pra ti acho que não foi tanto, né? Pra mim não. Na verdade, a minha primeira viagem internacional também foi pra Argentina, mas foi com o time de vôlei. A gente foi de ônibus pra Sunchales. A gente foi porque Sunchales é a capital do cooperativismo da Argentina e Nova Petrópolis é a capital do cooperativismo no Brasil. É no Brasil, né? É verdade. E aí a gente foi, tipo, pela parceria das 2 cidades e tudo mais. E a gente foi pra jogar vôlei, né? Primeiro as meninas de lá foram pra Nova Petrópolis e uma das meninas ficou na minha casa e tal, então algumas famílias alojaram uma das tipo meninas. Um intercâmbio. Tipo um intercâmbio, E eu acho que elas ficaram 5 dias e tinha atividades pra fazer, assim, durante o dia. Elas ficavam envolvidas com algumas coisas enquanto a gente ia pra aula e tal. E aí a gente tinha jogos contra elas, tinha almoço de confraternização, jantas e tal.
E depois foi a nossa vez de ir. Eu fui 2 vezes, assim. A primeira vez foi só o time feminino. Mas foi muito divertido, foi muito legal. Não lembro mais agora quantas horas também. Deve ter dado umas 14, 15 horas de ônibus. E lá, eu me lembro de ser muito quente. Tava muito... Eu não me lembro a época do ano que a gente foi também. Que pena que na época não tinha, assim, verão, pra tirar foto. Muito fácil pra tirar foto, sabe? Fazer vídeo e tal. E a gente tinha algumas fotos, eu até tinha no meu e-mail, mas eu não encontrei mais. Foi muito legal. Mas eu lembro de ser muito quente. Muito, 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 muito quente. De ter gente passando mal, de ter meninas, tipo, desmaiando. Me lembro que a gente teve no final do dia, assim, na praça pública deles, acho que foi a segunda vez que a gente foi, e ter discurso, assim, e a gente passa mal, de, tipo, de as meninas ter que ser atendidas, porque tava muito quente. E eu me lembro que também da comida, eu já sei diferente, a gente é acostumada com meu feijão, arroz ali, eu me lembro que eles comiam mais parecido com aqui, tipo, bastante batata, pão, carne, era mais ou menos isso, assim, batata, pão e carne. Aí existia maionese e tudo mais. Mas não sei, sentia falta de... Na época a gente comia muito mais feijão, arroz, comia mais essa comida caseira. Eu me lembro que a comida era boa, porque não tenho problema, eu como de tudo, mas era mais assim, saudade de comer um feijão, arroz, ovo, sei lá. Foram quantos dias? Foram 5 dias. 5 dias. É, mas eu era... Quando a gente foi também foi mais Eu era adolescente também na época. E aí a primeira vez eu fiquei na casa da menina que ficou na minha casa. Sim. Eu conheci, inclusive hoje eu tava vendo no Instagram umas fotos da mãe dela com a irmã dela, que a irmã dela tá fazendo 30 anos agora. Uhum. Ela é um pouco mais nova, acho que ela é 1 ano mais nova que a gente, né? E eu me lembro, assim, da família, tenho eles no Instagram, no Facebook, é muito legal de revisitar isso. E aí a gente fazia se entender, né? Porque eu não falava nada de espanhol, ela não falava nada de português. E a gente se fazia entender. Me lembro que ela ficou na minha casa, né? Daí ficou com a minha mãe, conversavam bastante também, foi uma experiência muito legal. E a viagem em si foi muito massa, né? Só as meninas, depois as meninas, os meninos também, e só se divertindo. A segunda vez que a gente foi pro mesmo lugar, pra mesma cidade, a gente ficou num hotel daí. Aí a gente... Era estranho, assim, coisas que eu vi diferente, que eles dormem depois do almoço. Então, às vezes, a gente tinha um tempo ali, depois do almoço, sei lá, umas 2 horas, digamos, livres pra depois seguir com o dia, né? Ou jogar, enfim. E tava tudo fechado, a gente queria comprar alfajor, né? Adolescente, tendo dinheiro. Na Argentina. Queria comprar doce, né? Queria comprar alfajor, doce de leite e tudo mais. E tava tudo fechado. Então as coisas abriam na hora que a gente tinha compromisso, sabe? O que mais marcou? Que a água era muito salgada. Salobra. Muito, muito. A gente tinha uma marca. Tinha uma marca específica de água que a gente podia comprar e tomar que era mais parecida. Isso, né? Porque senão a gente tomava assim e era salgado. E imagina, aí eu lembro que a gente jogou na quadra, a segunda vez a gente jogou numa quadra, que era uma quadra bem mais simples, não era quadra assim, eu não sei de que material que é hoje em dia, mas era tipo quase quadra de chão, sabe? Mesmo? Não era tipo cimento assim, queimado, parecia algo assim. Daí tu não podia se jogar no chão. Eu lembro que a gente jogou super mal. Eu acho que foi o último campeonato que eu joguei assim pelo projeto, e eu me lembro que a gente foi muito mal, porque era muito quente, a água não era boa. Nossa. A gente já jogava naquela quadra ruim, a gente já tava com o time super quebrado, assim, de um monte de gente que vai saindo no meio, né, do percurso aí. E eu me lembro que a gente saiu de lá, tipo, arrasados, sabe? Arrasados de aquele ter sido o nosso último campeonato. Mas foi legal, principalmente porque a gente ficou na casa deles. Então, algumas coisas de família grande, assim, dos irmãos brigando, tipo, nossa, na minha casa tem visita, tu não vai brigar com teu irmão na frente da visita. E eles não, brigando. E aí a avó, lembrou que a avó dela foi fazer medialunas pra gente, né? Aqueles croissantzinho pequenininho, curvadinho, com doce de leite. Eu achei bem, assim, lembrar é muito gostoso. Eu fico feliz de ter vivido aquilo, sabe? Foi daí que veio o teu espanhol? O meu super espanhol. A gente falar espanhol, você precisa ouvir a Nath no espanhol. Muito, né? Arrasa no espanhol. Não, é só tu que sabe que eu falo espanhol. E o meu espanhol é... Fluente. Mas é louco, né? Eu acho que essa coisa das viagens que é bacana, sabe? Essa troca, né? Troca de experiência, assim, né? Isso. Eu acho que falar de viagens pra mim é muito fácil, porque eu amo viajar. Assim, tu sabe, desde sempre. Gostei de viajar e de tempos em tempos eu tô sempre planejando uma outra viagem. Sabe? Porque eu acho que pra mim, o viajar é me sentir viva, sabe? Às vezes a gente fica na rotina e fica pensando que, tô aqui, tô viajando, não tô fazendo nada da minha vida, sabe? Por mais que a gente esteja. Sim. Mas a rotina às vezes me leva a pensar que eu não tô vivendo. E quando eu viajo, não precisa nem ser uma viagem internacional. Mas quando eu viajo, eu tenho a sensação de que, tipo, nossa, eu tô vivendo, eu tô vendo coisas, eu tô experienciando coisas diferentes, eu tô
aprendendo. E isso me dá uma sensação muito boa, sabe? De preenchimento. Sim, sabe? sim. Num certo nível, assim, de que, nossa, isso pra mim é viver. Sabe? É visitar lugares, é conhecer pessoas. E tem tudo que é tipo de viagens, né? A gente pode, sei lá, tem viagem internacional, tem a viagem que tu troca de lugar, que nem a gente fez. A gente podia ficar aqui horas falando da nossa viagem pra Nova Zelândia, de mudança, trocando de país, né? Sim. Mas eu gosto de viagem, às vezes, de pegar o carro, por exemplo, a gente ir pra uma cidade vizinha aqui, ou às vezes, né, pra outras montanhas aqui da região, parar num posto, pegar um café. Todo só o rolê dirigir. da viagem o rolê, é legal, né? Só de dirigir, ver uma paisagem diferente, Sim. né? Ou já tem as viagens onde tu vai pra uma cultura totalmente diferente, que foi a nossa, né? Quando a gente veio pra cá. Quando a gente veio pra cá, principalmente. Uma língua diferente e tal. A gente já falou no nosso primeiro podcast, mas tu lembra, né? A gente falou que foi a primeira viagem de avião que a gente fez. Sim. Imagina. Primeiro voo da nossa vida. Da nossa assim. vida. E foram horas e horas, né? Foram no total, o quê? 20 e poucas horas. Vindo pra um desconhecido, assim, né? É. Então, o máximo que a gente tinha tido contato com cultura diferente, né? Internacional foi essas vezes que a gente foi pra Argentina. Eu nunca tinha tido contato, assim, de ter ido pra outro lugar ou de saber mais dos costumes de outros lugares. Eu pelo menos, não. E até a gente vir pra cá, lembra que nós dois viajamos algumas vezes no Brasil, né? Sim. Teve 2 viagens que eu lembro. Posso falar de uma, tu pode falar da outra, né? Foram 2 que marcaram. Foi a de Cambará. Sim, essa eu lembro. Né? E do lado dos Aparados da Serra. E foi a de pro Vale dos Vinhedos, que a gente pegou agora, mais recente. Em 2013. Não foi recente? Tá, recente a gente foi de novo agora. Tá, entendi. Mas aquela lá de 2013 que a gente foi fazer o passeio de Maré Fumaça. Ah, tá. Sim, agora eu lembro. Ela também Mas marcou. a gente fez várias, todas as que a gente foi pra Floripa. Ah, não, essa né, sim. No meu pai. Teve alguma outra agora que me vem em mente. Que essas com certeza, ir pra Floripa e tal, a gente sempre foi legal, aquele rolê de ir pra praia e tal. Sim, claro. Né? Mas que foram diferentes, assim, que marcou... Sim, que a gente foi por nós pra fazer um passeio, alguma coisa. É verdade. Essas duas que marcam mesmo, né? Pra ver o TMBzinho, né? A gente foi, na verdade, ver o Fortaleza, O Fortaleza, O Canyon Fortaleza. E eu me lembro que aquela viagem foi... A gente planejou meio que em cima da hora. E a gente foi... Eu disse, vamos, porque eu fiz o acerto de que eu saí de uma empresa, lembra? Tu bancou, né? E eu banquei a viagem. Eu acho que na época... Eu ia dizer que tu tava desempregado, mas não era na época. Era a época que tu tava desempregado. Sim, marcou por isso. Foi a primeira vez que eu fui nas tuas costas numa viagem. É verdade, eu falei... Eu tinha talvez um pouco de dinheiro, né? Tinha, sim, eu não paguei tudo, mas a hospedagem e tal, assim. Eu acho que quando a gente saiu pra jantar também. Sim. E a gasolina e tudo mais. E tu lembra do nome da pousada que a gente ficou? Não. Tu lembra? Cara, eu vi, tava na ponta da língua. Eu achei que tu lembrava, assim, eu não lembro tipo mais. fazenda, tem uma coisa com galo, galinha na minha cabeça, alguma coisa assim, sabe? Mas que o galo cantava cedo, cantava. Era alguma coisa assim. E era frio, lembra? Frio. Meu Deus, era muito frio. E a gente ficou num quarto com lareira e tudo mais, mas era muito frio. Sim, mas tinha que fazer fogo na lareira e tipo, a hora que o fogo ia embora... Caramba, era muito gelado. Esfriava, tinha que estar tocando lenha durante a noite inteira. O tempo todo. A gente ficou uma noite só lá, né? Uma noite. Era só que eu conseguia bancar. Não, acho que a gente ficou 2 noites. 2? Eu acho que a gente chegou uma noite. A gente chegou, ficou uma noite. E daí a gente passou o dia lá, foi ver Será que a gente foi na sexta? Eu acho que sim. Acho que sim, acho que a gente foi. Daí a gente viu Fortaleza e voltou e passou mais uma noite lá. A gente teve que comprar lenha, lembra? É verdade. Mais lenha. É verdade, isso aí. E depois a gente fez um rolê na cidade, porque eu gostava muito de Cambará, lembra? Sim, eu lembro. Na minha infância eu ia bastante pra Cambará, então. E tava muito frio. Mas o Canyon é maravilhoso. E hoje eu olho aquelas fotos e eu penso, nós éramos pessoas muito diferentes. Muito diferentes. Hoje em dia... Nossa! O jeito de se vestir, tudo. Hoje em dia eu ia vestido com roupa de fazer trilha, eu ia procurar trilha pra fazer lá. Nossa, a gente foi bem vestido, entre aspas, né? Mas uma roupa mais socialzinha, assim, mais chiquezinha. Pra quê? Hoje em dia a gente ia com roupa de frio. Total, né? Toquinho na cabeça. Pra fazer caminhada, pra ir no meio fazer as trilhas, que lá deve ter muitas trilhas, né? Mas a gente vai aprendendo, né? Aí é que tá a questão de viajar, né? Quanto mais tu viaja, mais tu vai aprendendo algumas coisas de como viajar e os tipos de viagens. Eu ia dizer, tudo depende do tipo de viagem que tu faz, né? Às vezes tu faz viagem pra explorar. Né? E a gente organiza como, né? Quando a gente vai fazer viagem pra explorar, a gente não se preocupa tanto com o lugar que a gente vai ficar. Sim, verdade. Né? A gente pega normalmente um lugar mais simples, né? Não muito caro, mais simples. E a gente, às vezes, tenta pegar lugar com café da manhã, né? Pra ser mais fácil. Acorda de manhã, toma café e passa o dia fora. Aí, tipo, beleza, aí não almoça. Às vezes almoça, mas faz um café da manhã reforçadão. E depois só se preocupa com a janta daí, né? Exatamente, que daí dá tempo de fazer tudo que teve que fazer
aí dá tempo de tomar banho e tal, se arrumar pra daí jantar. E assim a gente faz muitas viagens. E às vezes, se a gente decide que vai ser uma viagem pra descansar, aí a gente já preza pelo conforto. A gente já fica num lugar um pouquinho melhor, né? Um quarto melhor, às vezes quarto com banheira, que aqui tem muito, né? Muito fácil de encontrar hotel, quarto com banheira. Como foi a nossa viagem pro Mount Cook, aqui na Nova Zelândia mesmo, pra comemorar a nossa residência em 2020, lembra? Era uma viagem de celebração, então, exato, né? A gente conseguiu nossa residência e daí a gente foi lá pra esse lugar, que se chama Mount Cook, que a Nath falou, e é a montanha mais alta da Ilha Sul, da Nova Zelândia inteira, né? Acho que é da Ilha Sul. Da Ilha Sul, porque na Ilha Norte tem outro monte lá, que eu já esqueci o nome, que é o vulcão. A gente falando aqui, nem sabe. O Tongariro? O Tongariro. Eu acho que o Tongariro é o mais alto. Pode ser. Talvez até da Nova Zelândia. Mas... Pode ser. Mas enfim, esse é um lugar que a gente precisa ir, o Tongariro, né? É verdade. Fazer a trilha já lá. faz tempo que eu quero ir. Mas daí a gente foi no Mount Cook, lá também. A gente queria relaxar. Exato. E não tem muito o que fazer. Tá, tem trilhas pra fazer lá, mas é um lugar que tu vai pra descansar. A gente foi com a intenção de descansar, né? Isso. Então a gente acabou pegando um quarto um pouco melhor. Não era o melhor quarto, mas um quarto um pouco melhor. E a gente aproveitou o hotel era legal. E, enfim, depende. Tinha um restaurante bom pra caramba. Que a gente jantou. Jantou bem, né? Isso, mas esse era o propósito da viagem. Então eu acho que tudo depende da intenção, né? Sim. Agora quando a gente foi pra Bahia também, a gente foi com a intenção de descansar. Então, a gente ficou num resort com all inclusive. Não precisou se preocupar com nada. Tava tudo à nossa disposição quando a gente quisesse pra descansar mesmo, né? E nosso rolê pro Brasil, quando a gente volta de férias, nosso principal objetivo é ver a família. Né? Dessa vez a gente quis fazer uma viagem porque a gente era a quarta vez que a gente voltava da Nova Zelândia pro Brasil de férias. E, cara, é uma das viagens mais caras. As passagens são muito caras. Pra fazer da Nova Zelândia, né? Um dos destinos mais caros saindo da Nova Zelândia é o Brasil. Infelizmente. A gente foi. Infelizmente, loucura, pra gente né? pesa sempre, né? Pô, a gente pode ir pro Havaí, é mais barato, ir pra qualquer lugar, às vezes até para as ilhas... Para as Maldivas. Uma vez eu já pesquisei, a passagem pro Brasil tava mais cara. Mas enfim, são escolhas, né? A gente fez essa escolha e tá tudo certo, né? Então dessa vez a gente foi pro Brasil e a gente pensou, vamos fazer uma viagem dentro do Brasil pra conhecer mais o Brasil. Porque o Brasil tem tanto lugar que a gente não conhece. É verdade. Então dessa vez passada a gente conseguiu, foi incrível, né? Juntar boa parte da família, né? E a gente foi pra Bahia. Foi muito legal. E depois na volta, e é o que a gente vai tentar fazer cada vez mais quando vai pro Brasil. Já que a passagem é cara e a gente não quer que a nossa única viagem seja o Brasil, apesar da gente amar nossa família e querer ir o máximo que a gente puder. Mas é fazer esses stopover, né? Que nem a gente fez no Chile. Que a gente teria um tempo de espera de 12 horas e a gente conseguiu aumentar para 3 dias sem custo adicional na passagem. Né? Então, esse era o principal, não ter um custo adicional. E aí a gente aproveitou 3 dias no Chile também para conhecer alguns lugares em Santiago, né? Que quando tu comprou a passagem, né? A gente falou, a Nath veio falar comigo e falou, amor, a gente vai ficar 12 horas no Chile. Né? 12 horas no aeroporto a gente já ficou algumas vezes, né? E durante a noite, né? Durante a noite era pior ainda. Então a gente... Não vale a pena tu ir pra um hotel pra ficar umas horinhas, ter que voltar, porque Santiago tudo é longe, né? Tudo é longe do aeroporto. Tu vai andar meia hora, mais ou menos 40 minutos pra chegar num hotel ali próximo. E perto do hotel também perto do aeroporto eram bem mais caros e tal. Então, daí o agente de viagem te ofereceu, então, de estender a estadia no Chile e sem a custo adicional na... uma amiga minha que tava junto no dia, ela falou assim, e se tu fizer esse stopover? Aí eles falaram, tu tem um stopover de 3 dias sem custo adicional na passagem. Então bora, porque a gente sempre passou em Santiago, nessas nossas indas e vindas pro Brasil, e a gente sempre achou bonito, né? Quando tu tá chegando em Santiago, tu passa por cima da cordilheira e tal, tu pensa, que lugar legal, né? A gente tinha que explorar um pouco mais Santiago, pelo menos, né? E aí foi muito massa, né? Mas daí já foi uma viagem diferente. Santiago foi uma viagem que a gente fez de exploração. Dentro das nossas férias no Brasil, a Bahia foi um lugar onde a gente ficou 5 dias, um resort all inclusive, né? Que daí tudo incluso. E aí sim, aí tu vai com a tua cabeça já pensando que, cara, eu vou só pra descansar mesmo, curtir a família, curtir piscina, ir pro mar, porque era na beira-mar, né? E assim, diga-se de passagem, eu fiquei impressionado demais com a estrutura do resort que a gente ficou. Eu não achei caro, não, foi caro, mas tipo assim, se eu fosse fazer essa pesquisa, se eu visse um vídeo do resort que a gente tava indo, e alguém dissesse
dissesse, vamos pra esse lugar, eu disse, jamais. Eu não tenho condições de... Eu não tenho condições de ir num lugar A desse. gente conseguiu uma promoção Né? também muito E boa, a gente né? pegou uma promoção, porque a minha irmã conseguiu, né? A Jéssica foi atrás e tal, com uma agência lá da cidade. E daí conseguiu essa promoção que tava passagem de avião inclusa, né? 5 dias e 5 noites, né? E deu quanto por pessoa? 4 mil, né? 3.500 por aí? 3.500 por pessoa. Deu mais ou 7 mil menos. reais pro casal. É caro? É caro. Só que, tipo, até assim, pra nós que estamos saindo daqui com $1, né? E daí quando a gente planeja a nossa viagem pro Brasil, a gente geralmente salva a grana pra ir pro Brasil, né? Sim. Então a gente faz um caixinha só pra essa viagem. Então não saiu tão caro. Né? Saiu praticamente o custo em dólar que a gente faria de uma viagem. Foi mais ou menos o que a gente gastou pra ir pra Austrália. Pra Austrália. Né? Saindo daqui Sem pra conta visto Austrália. e tal, pensando com passagens e tal. Estadia talvez também, né? Porque daí na Austrália a gente ficou na casa de uns amigos brasileiros que moram lá. Sim. E daí a gente foi viajar pra Nusa e a gente ficou, né, alugou uma pousada e aí a gente foi pra Sydney. Pra Sydney. Né? E na Austrália a gente alugou carro. A gente alugou carro. Claro, foram viagens diferentes. A viagem pra Austrália e a viagem pro Chile foram muito mais parecidas do que a viagem que a gente fez pra Bahia, dentro do Brasil, né? Que nem eu falei, na Bahia a gente ficou só descansando lá. E eu até tinha vontade. Eu tinha vontade disso, de ir pra Salvador, por exemplo. Eu sempre quis fazer esse rolê, assim, histórico, né? E no fim acabou não rolando muito porque, enfim, a gente tava com a família toda lá, envolvido e tal. E eu acho, assim, opinião pessoal, né? Eu acho que nesse rolê, se tu pega um all inclusive, tu não vai querer sair todo dia. A gente poderia ter saído um dia, sim. E a gente saiu Nós saímos, né? Fomos até a Praia do Forte. A cidadezinha, conhecer a cidade. Mas se tu quer fazer um rolê onde tu quer conhecer museu, tu quer conhecer restaurantes e tal, aí não vale a pena tu ir pegar um all inclusive, um resort, né, que tu vai ter tudo lá, toda a estrutura lá e tu não vai usar porque tu vai passar o dia explorando, caminhando, indo pra praias diferentes, rolês e rolês, né? Exato. Eu ainda quero fazer o rolê pra Bahia, onde a gente vai pegar uma pousada baratinha e vai conhecer vários lugares. A gente vai pegar talvez com café da manhã, isso, incluso, mas aí depois da tarde, o dia a gente vai passar batendo perna, pegando trilha, fazendo passeio de barco, mergulhando com golfinho, sei lá. Sim. Né, alguma coisa. Não, eu tenho medo de mergulhar com golfinho. Mas tu não acha? Eu acho que é... Sim, total, né? Eu concordo. Né? E a gente sempre procura organizar as nossas viagens dessa forma, né? Sim. Ali a gente pegou uma agência e tal, mas não tiveram passeios já organizados com antecedência, né? Normalmente quando a gente viaja, a gente mesmo faz o nosso próprio roteiro, digamos assim. Ou se a gente vai conhecer, que nem a gente foi pra Austrália, tinha amigos lá e eles levam a gente pra conhecer os lugares, né? A gente meio que deixa eles mais à vontade pra nos apresentar como o local vive, né? O que é legal. Então a gente não gosta muito de viajar com um roteiro todo perfeitinho do que tu vai fazer todos os dias. Essa é a nossa forma de organizar a viagem. Não importa se é uma viagem para descanso ou uma viagem de turismo. Sim. A gente sempre seleciona os lugares que a gente quer conhecer e aí os pontos turísticos principais, mas a gente nunca diz, tal dia a gente vai fazer tal coisa, sabe? Listado. A gente normalmente chega e sente como é que vai ser. O lugar também depende do tempo, né? Se é alguma praia, então não adianta tu organizar com muita antecedência. A gente acredita, né? Melhor deixar pra ver como é que vai estar o tempo mais próximo. Mas tem atrações que sim, inclusive quando a gente tava na Austrália, eu queria muito ir no parque da Warner, né? É um parque de diversões. Então, era uma atividade que a gente precisava comprar ticket, que a gente precisava baixar um aplicativo, mas a gente também não queria perder um dia muito bom de praia dentro de um parque. Sim. Então a gente chegou lá, organizou com os nossos amigos o que a gente ia fazer, o que eles também queriam apresentar pra gente. A gente fez uma viagem com eles dentro da Austrália, que foi muito massa. Muito legal. E aí deu bem certinho, porque ali a gente pegou dias lindos de praia. Com eles, foram 3 dias, né, que a gente pegou. Foram 3 dias. E quando a gente voltou, aí a gente tinha decidido que ia ir no parque e tava um dia nublado, que foi perfeito, porque... Nossa, o dia nublado a gente foi pro parque. Porque senão a gente teria torrado no sol, no parque, porque tava quente, apesar do tempo... Eu acabei queimando mesmo nublado. Mesmo nublado, e tava muito quente. E a gente teve um dia muito de criança, assim, né? A gente ficou muito... Massa, Nossa, meu Deus, a gente saiu de lá maravilhado, assim, né? Foi legal. E a gente ainda pensou, acho que o parque abria às 10. Era das 10 às 4, eu acho. Ou das 10 às 5. A gente falou, não, na metade da tarde a gente vai estar de volta. Que nada. A gente ficou rolando... A gente não viu o tempo passar, rodando né? o parque o muito dia como inteiro, criança. Né? E essa ideia que a Nath falou de não organizar muito, a gente... Porque daí a minha
ideia, qualquer tipo de viagem, seja de exploração, seja pra relaxar, é se estressar o menos possível. Sim. Eu tô de férias, eu não quero me estressar nas minhas férias. Eu não quero ter um cronograma em que eu preciso seguir, ser meio inflexível nisso, assim. Não, eu já sou assim na minha vida, no meu trabalho, em tudo. Eu busco o menos estresse possível em tudo que eu vou fazer, Sim. né? Então, nas férias, mais ainda, né? Então, sei lá, às vezes as pessoas começam a se estressar com uma agenda que elas criaram, né? Com horários de lugares que eu preciso estar em tal lugar. E aí, quando as coisas não acontecem como foi planejado, a frustração vem, né? Vem a frustração. E eu acho interessante, agora, então pensando um pouco mais profundamente nessa questão de viajar, o quanto a gente também aprende sobre a gente, ou como o casal lida em situações, né? Porque tu não para pra pensar que quando tu tá no teu lugar, né? Vivendo a tua vida, vivendo a tua rotina. Tá? Tu já sabe como tu vai levantar e vai pro trabalho. Sabe que tu vai pegar teu carro, tu sabe o caminho do trabalho, tu sabe que tu vai pro trabalho, tu vai voltar, tu sabe a tua rotina. Mas quando tu sai e vai viajar pra algum outro lugar, não precisa ser internacionalmente, pode ser pra outro lugar, tu não tem que tomar todas essas pequenas decisões de novo. Tem que pensar como que tu vai te locomover. Vamos de carro? Vamos alugar um carro? E de trem, se tiver trem? Pegar Uber? Como que a gente vai fazer? Dá pra ir a pé? Não dá? Então todas as pequenas decisões que tu tem que tomar, que no teu dia a dia tu não precisa mais tomar. Não. E tu vai ter que ir descobrindo como são as coisas ao longo do processo. A gente chegou em Sydney e foi assim, é super fácil pegar o trem e ir até o centro. Essa pesquisa a gente já tinha sido... A gente fez. Vamos de trem então, porque é barato, porque é fácil e é rápido. O tram que eles falam. O tram, que ele passa no meio da cidade, assim. É um bonde, na real. Né? No meio da cidade, tem tipo sinal pro tram parar e as pessoas Eu achei muito legal. É muito legal. É um bonde, não é bem um trem, né? Ele é elétrico, né? Que ele usa né? Ele é bem moderno, não é? Não é barulhento nem nada. Tem aqueles bonde que tu vê, que eu acho que seria muito legal também, o de São Francisco, né? Aquele bonde lá, né? É um bonde que ele funciona que nem um trem, né? E ele atravessa a cidade inteira, que nem a Nath falou. Mas se tem, sei lá, o semáforo para carro, ele para no semáforo. Tem que parar no semáforo. Tem que parar no semáforo. E a gente já tinha decidido que a gente ia ir, então, com esse tram até o centro. E aí, tudo que tu tem que descobrir, como que tu age, às vezes que a gente dá uma estressadinha, tipo nisso, vamos fazer assim, não, mas faz assim, mas faz assado, e tu tem que descobrir. É uma coisa simples, é se locomover do ponto A ao ponto B. Mas o quanto tu aprende nesse percorrer, às vezes tem que pedir uma informação, e qualquer coisa que tu tem que fazer, que é uma coisa que tu já não pensa mais no teu dia a dia. Então eu acho que ir viajar é muito tipo, tu tá, sabe, parece que vivendo por isso. Sim. Sabe, viajar parece estar promovendo a vida acontecer ali, sabe? Num pequeno espaço de tempo, às vezes tu tem que tomar decisões de coisas que tu não pensa no teu dia a dia. É porque tu tá saindo da tua rotina, literalmente, né? Exato. Tipo, quando nós chegamos aqui, tudo era novo, então até nós criar uma rotina levou um tempo. Claro. Então até tu criar tua rotina, tudo é novo. Todas essas questões de se locomover, de se expressar, de se comunicar, tudo é novo. Mas depois que vira rotina, acabou. Virou né? rotina, tu tá acostumado. Agora tu vai pra um país, e isso é louco, porque eu lembro que eu acho que eu tive mais dificuldade no Chile de comunicação do que eu aqui. Também. Óbvio, porque, enfim, a gente fala inglês, né? Então, tipo, em Sydney, a gente falava inglês, na Brisbane, todas as cidades que a gente andou na Austrália, a gente se virou sozinho, sem problema nenhum. No Chile a gente teve muita sorte que o Gustavo, né, tava lá com a gente. E a Mary, né? Eles falam espanhol. A Mary, E eles falam espanhol, Eles falam espanhol, né? E aí boa parte do tempo que a gente teve em Santiago, estavam lá com a gente. Sim. Né? Foi muito massa. E o Gustavo foi um guia à parte, né? Foi o guia, né? O Gustavo é muito massa, a gente se divertiu demais com ele, muito. né? Muito. Tudo que a gente fez foi muito massa. Foi muito legal. A gente foi visitar. Os dois, né? O casal, né? Mas é que ele é engraçado, né? Ele era aquele guia que fazia a gente rir o tempo todo. O tempo todo. Nossa, muito querido. Foi muito legal. E eles também viajaram, porque eles não moram em Santiago, então eles viajaram algumas horas de ônibus pra encontrar a gente. Tu lembra o nome da cidade que eles moram? Não. Ai, cara, me vem Nuco na cabeça. Tuco, alguma coisa assim. Não vou lembrar. Ai, que vergonha. Não vou lembrar. Eu não lembro o nome da cidade. Também não vou lembrar agora. E tanto que eu pesquisei sobre a cidade. A cidade Temuco, não é Temuco? Temuco, acho que é Temuco. Que é um lugar que eu quero conhecer, inclusive quero visitar ele se estiver morando lá ainda, né? E quando a gente for pro Chile, eu achei bem legal. Um outro lugar pra explorar, né? Mas aí é isso, né? Se tu tem amigos que moram num lugar, às vezes é legal tu fazer esse contato, porque o local já conhece, vai te levar nos lugares, né?
né? E a questão da pesquisa que eu falei, eu gosto de pesquisar o mínimo para não estar completamente perdido, mas eu gosto que tenha surpresa também, né? O Mike, ele nunca pesquisa fotos do lugar. Às vezes eu olho o lugar e digo, nossa, amor, olha essa foto aqui dele. Não, eu não quero ver. Não quero ver porque eu não quero criar expectativa. O mapa tu olha o mapa, ele consegue... Acho que essa é a parte que tu curte mais do que eu. O mapa ali eu vejo, legal, tem a praia tá aqui tá a cidade, mas eu fico evitando ver as fotos, as imagens, né? Eu boto até o Maps no modo satélite lá, não no satélite, naquele modo... Sim, 2D, 2D, sim, pra mim não ver... Como é que é? Porque ele fala, não quero criar expectativa. Ainda mais se é praia, assim, daí chega lá, daí o dia não é bonito, a praia não é exatamente como nas fotos. Porque a gente sabe que muitos dos lugares não são exatamente como nas fotos. Mas aqui na Nova Zelândia a gente também tem provas de que sim. Sim, de que dependendo do lugar. As fotos que a gente olha, a gente chega... E o lugar é tão bonito quanto a foto. O Mount Cook ali, aquela região ali onde tem o Lake Tekapo e o Pukaki, né? Inclusive aqui na cidade, Queenstown, assim. Queenstown, sim. Se tu for ver fotos de Queenstown, eu lembro quando a gente tava no Brasil, eu olhava fotos de Queenstown e eu pensava, gente, esse lugar não pode ser real. Não é assim, é foto, mas tu chega aqui, é exatamente assim, como eu falei Cara, Queenstown, meu Deus, a cidade que a gente mora é muito bonita. Como a gente tá acostumado com o lugar, né? E já tá há 8 anos aqui, eu continuo achando lindo, óbvio, né? Mas acostumou. Mas acostumei. Tekapo e o Pukaki, esses dois lagos, né? Eles têm uma água de uma cor... Que cor que é? Verde, um azul turquesa, assim, né? Turquesa, meio esverdeado, assim, mas é um negócio muito diferente. Parece tinta, né? É muito lindo. Inclusive, nesse podcast, talvez a gente vai ter várias fotos. Algumas imagens a gente vai colocar aqui pra vocês verem. E então, o que vocês estão vendo na foto é o que a gente viu e é o que a gente presenciou lá. E eu digo que foi mais legal. Sim, ao vivo. Sim, com certeza. Mesmo que a foto seja linda, né? Tu saber que a foto tá ali, ela tá expressando de fato o que é. Porque, por exemplo, uma questão de foto, às vezes Instagram, às vezes deixa as coisas tudo mais bonito, né? A Aurora Australis. Né? Sim. A gente já viu em alguns anos passados aqui, tipo assim, a gente viu um pouquinho de verde, assim e tal. Daí tu vai com a câmera deixa tudo colorido, porque a câmera capta mais do que o nosso olho, né? Mas agora, esse ano, por exemplo, a gente viu exatamente o que a gente tava vendo nas fotos. Né? Inclusive, tem uns shorts aqui no canal que eu postei. Essa aurora austral que a gente viu há alguns meses atrás aqui. Isso. Caramba, tá frio, mas olha esse céu, olha essa aurora austral. Que momento incrível. E o melhor de tudo é que essas fotos foram tiradas sem filtros ou edições. Sem querer, assim, a gente de última hora viu que ia ter. E subimos a montanha, vimos na montanha, foi legal, mas a hora que a gente chegou na cidade, que tava o pico mesmo. Foi incrível, Foi incrível, assim, né? Não é sobre viagem, mas a viagem é a experiência, né? E isso foi uma experiência incrível. Assim, né? Parece assim, agora eu vou falar uma coisa, a gente mora aqui, eu tô habituado à minha rotina, tudo, mas eu sempre tenho a impressão que eu tô de férias, porque o lugar é um lugar turístico, exato. Né? Toda vez que tu sobe a montanha fazer snowboard, qualquer coisa que o cara vai fazer, o cara sempre tá olhando pra essas paisagens que são cartões postais da cidade, né? Exatamente. De certa forma a gente tá sempre viajando, né? Explorando esses lugares. Mas outra coisa interessante que eu acho sobre viajar, por isso que eu digo que pra mim é um tópico muito, que eu podia ficar muito tempo conversando, falando sobre, e que eu falei antes da questão da gente conseguir se reconhecer melhor também em diversas situações. Muitos momentos que eu tava assim meio confusa sobre a minha vida, sobre, enfim, as decisões, as minhas escolhas, sair disso e olhar a minha rotina de fora me faz apreciar mais ainda a minha rotina. Por mais que eu ame viajar, por mais todos os estilos de viagem, seja pra descansar, seja pra gente turistar, não importa, seja pra visitar amigos, não importa. Ela me faz apreciar mais a minha rotina. Porque às vezes a gente mora em cidade pequena, às vezes a gente vai pra cidade grande e é muito legal estar lá. Mas quando eu volto eu penso, como a quietude da cidade pequena é o que eu quero. Exato. Sabe, eu pertenço a lugares calmos, a lugares quietos. Então eu amo estar lá, eu amei estar em Sydney. Sim. Amei estar lá, porque foi um lugar, numa cidade muito grande. Era um dos meus grandes sonhos, era conhecer Sydney. Era uma cidade barulhenta, uma cidade segura, apesar de ser grande, era muito segura. Uma cidade pequena, grande, né? Exatamente. Mas voltar pra cá, tu não teve a sensação de que a gente ficou muitos dias em lugares grandes, com muita coisa, e quando a gente já veio no avião olhando pras montanhas, não te deu uma sensação de, nossa,
Que alívio. Então, hoje que eu tava pensando nesse podcast, eu tava pensando de falar disso que tu falou. De quando a gente tá chegando, várias vezes que eu voltei do Brasil e tal, é muito dolorido voltar do Brasil. É muito dolorido. Nossa, deixar a família, e sempre é um mix muito louco. Toda vez que eu olho, que eu decolo do Brasil, que eu decolo de avião, e eu olho da janela do avião, eu vejo aquela imensidão, aquele verde, que o Brasil é Mata Atlântica, né? O Rio Grande do Sul também é, né? E tu vê aquele verde por tudo que é lado, eu acho lindo. Eu falo, nossa, cara, esse foi o lugar que eu cresci, que eu nasci, sabe? É a minha casa. Sim. Né? E aí a gente tá com aquela dor ali, às vezes, né? Sempre lidando é difícil, né? É sempre difícil, lidando com aqueles primeiros momentos, né? Até ele servir a comida. Depois que serve a comida, a gente fica melhor. Daí tu pede o vinho, daí tu assiste um filme. Aí tu dorme, aí tu... vai se distraindo, aí tu dorme. E aí depois tu fica bored, fica... entediado, né? Mas aí quando tu vai chegando aqui, né, chegando na Nova Zelândia, principalmente na Ilha Sul, tu começa a voar a região e tu começa a olhar pela janela do avião, dependendo da época que tu chega, então é mais ainda, né? Tu começa a chegar daquelas montanhas, tudo branco assim. Aí o coração já dá aquela batida também. Sim. Tu começa a pensar, cara, minha casa tá lá no meio dessas montanhas. Eu tô chegando em casa também. Eu tô chegando em casa, eu tenho outra casa, né? No meio dessas montanhas de neve aí, cara, a gente mora lá. Ó. Tu vê assim, e é muito louco a gente ver da janela do avião a Ilha Sul. A partir do momento que tu sai da Ilha Norte, né, e começa a entrar na Ilha Sul, é o quê? 10 minutos já começa a ver as montanhas, né? Sim. Porque a gente tá numa cadeia de montanhas gigante aqui, né? E a cidade fica na beira do lago, de um lago gigantesco aqui que é o Acatipo, né? E a gente tá aí no meio dessa cadeia de montanhas, de neve. E é muito louco, né? Sabe essa sensação, né? De tu olhar. E as montanhas dão uma sensação de imensidão, assim. Mais uma das minhas reflexões sobre viagem é como eu me sinto pertencente ao mundo quando eu viajo. É, né? Sabe, eu me sinto muito pertencente a, tipo, algo muito maior do que só a cidade, do que só a nossa rotina, do que só a gente, sabe? Eu me sinto, de fato, pertencente a um mundo. Hoje em dia, morando em outro país, é essa sensação que a gente tem também, que é muito mais do que a gente... a gente já tem essa sensação. Eu não deixei de amar o lugar que eu venho. Inclusive, eu acho que eu amo mais ainda. Sim, né? Tu dá valor a outras coisas, né? Outras coisas, tu vê que o mundo é maior do que isso. Exato, tu tá, tipo... Hoje em dia também, né, sabendo falar inglês, apesar de que no Chile a gente se comunicou, mas eu acho que foi a primeira vez. Não, já teve alguns anos, eu tive vontade de aprender espanhol. Eu também, né? sempre tive. Mas aí a vida vai colocando, a gente vai fazendo outras escolhas, a vida vai colocando outras coisas e aí depois eu pensei, deixa, pra quê? Eu falo inglês, vou me virar, mesmo em países que não falam inglês, a gente se vira e tudo mais. Mas dessa vez foi, de novo, me veio a vontade de aprender espanhol. Sabe? Em algum momento da vida, assim, aprender. Porque entender até a gente entende, o problema é falar. E toda vez que alguém fala numa língua diferente, mesmo por mais que a gente entenda, a gente quer responder no inglês. Porque é o automático da nossa língua, da nossa segunda língua é o inglês. Sim. Então, eu não sei se eu vou ter... Eu acho que vai ser difícil pra eu aprender espanhol. Um tempo atrás eu achava que o espanhol era mais fácil. Inclusive, eu tinha talvez a falsa noção de que eu sabia falar alguma coisa de espanhol. Sim. Mas hoje em dia, quando a gente esteve no Chile, eu percebi que não sabia nada. Eu nem tento, assim. Tipo assim, às vezes tem aquela palavra que tu quer arriscar, que sabe que tu vai falar certo e tal. Mas é isso que a Nath falou. A gente aciona o segundo idioma, que é o inglês. É o inglês. E é muito estranho. Eu tentei começar a falar espanhol, como saiu umas palavras em inglês. E meu Deus, o que eu tô falando? Não dá. E a pessoa fala, e eu tô entendendo o que a pessoa tá falando no espanhol. Mas eu não sei responder. Aí eu quero responder em inglês. E aí a pessoa fala, não, eu não entendo inglês. E eu falo, então pode ser no português? Não, eu não entendo português. Eu dizer, então vamos pro Google Tradutor. Agora, não é muito de viagem isso, mas é muito interessante. Parece que a gente entende melhor eles do que eles entendem a gente. Eles não entendem o português. Eu também acho. A maior... Eu inclusive já falei com pessoas e eles dizem isso. Pois todas as experiências que a gente teve, as pessoas foram assim, né? A gente entende se eles falam com a gente. Às vezes falando entre eles é muito rápido, a gente não vai entender. Sim. Mas às vezes falando com a gente vai entender. Só que, cara, eu não vou nem arriscar falar em espanhol, que vai ser tudo errado, entende? Eu não consigo, a minha cabeça puxa o inglês, eu não vou conseguir responder em espanhol. E mesmo quando eles falam, poucas pessoas que falaram, não, mas eu entendo o português. Eu não consigo, sabe? Tipo, mas a pessoa não tá falando comigo em português, ela tá falando em outra língua. É louco isso, aconteceu comigo algumas vezes. De eu tentar falar, sei lá, espanhol com algum... Eu tinha um amigo que era catalão, que é catalão, né, que fala espanhol também. Enfim, não saiu. Eu tentei falar com argentinos aqui, porque aqui tem bastante argentino. Não sai espanhol, não adianta. É louco.
Tá, e agora a gente já falou de várias viagens que a gente já fez, né? Uhum. Dentro do Brasil, aí internacionalmente. Então, as nossas primeiras viagens internacionais foram para a Argentina. Aí aqui a gente já viajou bastante pelo país. A gente podia falar muita coisa sobre a nossa viagem aqui na Nova Zelândia, vários lugares que a gente foi, né? A gente já viajou para a Austrália. Uhum. Inclusive, Sydney, como eu falei antes, era o meu sonho. Cara, quando tu tem sonho de conhecer um lugar e tu chega no lugar, tu pensa, meu Deus, É muito louco, quantas vezes eu sonhei em chegar naquela Não, Opera quando a gente House. viu quando a gente viu a Opera House. Quantas vezes eu sonhei, assim, em caminhar naquele lugar. A gente caminhou lá, a gente tirou várias fotos. A gente almoçou lá, lembra? Sim, embaixo no almoçamos lá restaurante. embaixo mesmo, né? No A gente não restaurante entrou na ópera. É. Mas a gente andou ali e eu pensava assim, gente, é a realização de um sonho. E aí a gente tem que lidar também com o que vem, né? Às vezes acontecem, como é que fala? Percalços. Uns no caminho. percalços aí no meio do caminho, né? A gente tinha um dia cheio em Sydney. É. A gente chegou na manhã de um dia e em Sydney a gente pegou um Ibis, assim, ficou num Ibis bem porque daí simples. era aquela coisa de novo, uma viagem de exploração, a gente pensa, vamos pegar um hotel só pra dormir, claro. Exatamente. Tem um mínimo de conforto. Sim, claro. Também, tem um mas conforto. no centro da cidade, assim, pra gente fazer a maioria das coisas a pé mesmo, não precisar ficar pegando Uber ou, enfim, andar de transporte público, porque a gente não tinha muito tempo. A gente saiu de Brisbane na manhã, acho que de sábado, assim. E daí a gente tinha a tarde em Sydney, um dia inteiro, e daí na madrugada a gente já ia embora. Então, tipo, é só aquele dia inteiro que a gente tinha pra explorar mesmo. A gente chegou nessa tarde, e aí encontramos o hotel, e aí eu peguei o Ibis mais colorido que tinha, que era pra gente ver de longe, não se perder. Fomos caminhando, então, até a Opera House, até a Harbour Bridge, vários lugares por ali, e marcamos de, à noite, jantar na Sky Tower. Na Sky Tower, né? Vamos jantar na Sky Tower. Tranquilo, aí fomos lá no restaurante giratório, nossa, aí tem buffet, o restaurante vai girando bem devagarinho, aí tu tem a vista 360 da cidade, à noite, nossa, coisa mais linda, comida maravilhosa, e eu amo frutos do mar. E eu comi muitos frutos do mar, Eu também. mas não comi mais das outras comidas. Ainda saí de lá e falei pro Mike, nossa, fiquei orgulhosa de mim, hein? Nem comi muito, não saí daqui, tipo, nossa, meu Deus, tô muito cheia. Aí a gente caminhou de volta pro hotel, bem tranquilos. Por isso que eu digo, a gente se sentiu muito seguro, né? Porque isso devia ser umas 10 da noite, a gente foi caminhando bem tranquilo, com câmera, com bolsa, com celular. Fazendo vídeo, tudo. Tudo. Aí caminhamos lá no Harbour, voltamos pro hotel. Aí... né, tomei banho, acho. Não, a gente tinha tomado banho, não sei. Deitei, dormi. Deve ter dado que 1 hora. Eu acordei muito mal. Eu acordei muito mal do estômago. Muito, 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 muito mal. Eu levantei. Só deu tempo de eu levantar da cama, assim, ó. Foi no chão do quarto. E nisso, tudo escuro. Não, eu quase morri do coração. O Mike achou que eu tava possuída. Não, imagina, cara. Eu tava dormindo. E é engraçado na nossa cabeça, a gente sonha rápido, né? Deus. Eu tava dormindo assim, aí meio acordado, sei lá. E daí eu só, tipo, meio escutei um barulho assim. Assim, cara, o que tá acontecendo? Aí eu olhei pro lado daquele vulto assim, os cabelos assim. Não sei, caraca, velho. Tem um monstro dentro do quarto. Não, era a Nath, velho. Eu passei muito mal, resumindo assim, a noite inteira, né? Passou mal, cara. A noite inteira eu fiquei no banheiro. Até a ponto de eu não ter força pra ficar de pé. Pra tomar banho, nem nada. Aí liguei, vai falar pro Mike assim, não limpa, deixa que eu limpo, lembra? Não bota a mão no negócio. Deixa que eu limpo. Daí eu liguei pra recepção, e aí eu falei pra moça dela, eu não tenho nenhum produto de limpeza. Eu falei, mas moça, como que você não tem produto de limpeza? Não tem como a gente ficar nesse quarto, não tem como. Eu nunca entendi se eles não tinham um lugar com produtos de limpeza, porque eu acho que, sabe que eu fiquei com a impressão que talvez o Ibis tenha equipes terceirizadas que fazem as limpezas dos Sim, quartos. mas imagina, e se qualquer um pode passar mal. Pois é. Pode ter criança, pode passar cara, mal. Ela te levou... Tipo, não tem. Não, daí eu fui com ela, daí ela falou, eu tô subindo aí. Daí ela me levou numa dispensa da limpeza, assim, e não tinha nenhum produto químico mesmo. Daí eu peguei lenço umedecido, assim. Umedecido, né? Daí ela me deu toalha, que no fim eu joguei no saco de lixo. Ela me deu saco de lixo. Cara, foi no lixo aquilo lá, não tinha como. E o teu desodorante foi o que salvou do cheiro, né? Gente, vou dizer pra vocês, ó. Porque o cheiro tava... Não tem, né? Como, cheiro, eu tinha comido, né? Desodorante ajudou. Senão a gente ia ter que pedir pra mudar de quarto. Inclusive, eles até ofereceram pra mudar de quarto, não foi? Não ofereceram, mas tu disse, eu vou pedir. Daí eu falei, eu fiquei, claro, me sentindo super mal, envergonhada. Sim. Mas chegou um ponto que eu não conseguia nem pensar. Eu falei, nem que a gente pague outro quarto, mas
Porque a gente ia viajar no outro dia de madrugada, né? Sim. A gente tinha mais uma noite. A gente tinha mais uma noite, é verdade, é verdade. Por isso que eu pensei em trocar, talvez. E aí a gente de madrugada, só que a gente tem que dormir cedo, por isso. Porque a gente ia ter no outro dia de madrugada. Não tá certo, isso foi metade do dia, o dia inteiro que a gente ia ter, eu passei mal. A gente foi na janta na primeira noite. Na primeira noite, E daí no outro dia, então, a gente ia passar... Nós saiu queimando a largada, né? Cara, o dia... Nossa, imagina, gente, eu tava na minha cidade, na cidade que eu sempre quis conhecer, sabe? Realizando um sonho e na primeira noite eu passo mal. E com certeza foi... Com certeza não, mas eu imagino que foi o Frutos do Mar que não me caiu bem, sabe? Sim. Porque tu comeu e tu ficou bem. Fiquei de então boa. Não foi nada do restaurante nem nada, foi o meu corpo mesmo. Às vezes eu tenho... Meu estômago é meio... E dica de viagem, a gente gosta de explorar bastante culinária, né? Culinária do local e tal. Isso eu tinha vários lugares. Vários, né? Vários lugares. Esse dia cheio que a gente teria, era o nosso tour gastronômico. E a gente ia ir no restaurante que meu amigo trabalhava. Ele deu várias dicas de lugares, confeitarias, né, pra conhecer. Porque esse gente é muito rico, assim, de culinária do mundo inteiro lá. Nossa, também, e lugares temáticos que hoje eu olho e penso, mas eu não tinha condições. Não tinha como. Não tinha condições, eu passei muito mal a noite toda. Eu não tinha força pra levantar, pra tomar banho. No outro dia de manhã, eu comi um pão torrado com manteiga e tomei um suco. Aí na hora do almoço, eu tomei um suco verde e foi só. Assim, não consegui comer. E a gente foi depois pra Mainland, né? Manly Beach. Manly Beach, eu confundo sempre. E aí, porque é uma parte bem legal de Sydney, né? E a gente foi então no restaurante do Diego, né? A Nath não curtiu, mas eu não curti porque eu não pude comer. Principalmente porque eu fiquei mal com frutos do mar. O restaurante serve frutos do mar. Os pratos principais são com frutos do mar. Meu Deus, cara. E ele trouxe muitas coisas e o Mike sempre fala bem. Só que infelizmente, eu não consegui comer. Eu não consegui comer, comi muito pouco. Eu parecia um zumbi nas fotos. Realmente eu tava branca, assim. E a gente caminhou muito ainda aquele dia. Caminhou A gente deve ter caminhado uns 10 quilômetros. A gente foi em vários lugares. A gente foi no jardim. No jardim botânico. A gente caminhou pra caramba e eu não tinha comido muita coisa. Gente do céu, que loucura. E às vezes essas coisas acontecem. Às vezes tu tá no lugar que tu mais sonha, né? Tem que lidar com a frustração de não poder fazer tudo aquilo que queria. E essa questão que tu falou antes de tu, depois de uma viagem, tu perceber o quanto tu gosta do lugar que tu vem, do lugar que tu, né? É muito legal, é muito pessoal também. Eu já conversei com pessoas que, sei lá, vêm pra Queenstown, gostam, mas dizem, nossa, eu gosto da cidade grande. Aí volta pra... Tem gente que mora em Auckland, aqui na cidade grande. Ou até no Brasil, né? Volta de férias pro Brasil. Meu negócio é São Paulo. Né? Gosto da cidade grande. Cidade grande, buzina, e né? Cada um tem seu gosto, né? Mas eu também, eu compartilho do teu, né? Do teu gosto. Eu gosto de lugar assim. Aqui à noite não tem barulho de nada, né? Tu não escuta carro passando, tu não escuta gente conversando na rua. Enfim, eu gosto dessa paz, assim, né? Sim. E o nosso tempo tá acabando, mas rapidamente. Quais os outros lugares, assim, que tu gostaria de conhecer, que estariam, assim, mais ao nosso alcance? E qual seria o teu sonho, assim, top? Nossa, é muito difícil pra mim falar do meu sonho top, né? Sei lá, eu falaria facilmente de... A gente nem falou de Rarotonga, por exemplo, né? A viagem que a gente fez pra Rarotonga, aqui, que a gente viajou para Rarotonga, que foi fantástico, meu Deus, cara, que lugar massa. Ali teve um pouquinho dos dois, teve um pouquinho de explorar, mas muito descansar. De descansar, porque é uma ilha pequena, tu fazia o loop nela, ela tinha 35 km, não era? De loop, a estrada. Fazia meia hora, em meia hora tu fazia... Então, meia hora mais ou menos, então 70 e poucos quilômetros. Pode ser. Enfim, mas em meia hora tu dava o loop na ilha, que tinha uma rodovia que fazia a ilha inteira, olha só. Era isso. Uns carrinhos pequenininhos. Uns carrinhos pequenos. O interior da ilha tinha uma montanha, a gente não foi porque tava chovendo. Muito louco, né? Eu nunca vou esquecer, chovia no meio da ilha e na praia a gente tava de boa. Tinha sol. Tinha sol, às vezes sol com nuvens. Teve um dia que ficou um pouco nublado, mas né? Teve um dia que choveu um pouquinho, mas logo abriu o sol. E tinha que cuidar pra não estacionar o carro embaixo dos coqueiros, porque podia cair o coco em cima e quebrar o carro. A gente vai ter que fazer a versão número 2 de viagens, né? Com certeza. Mas se você quiser ter uma ideia do que é Rarotonga, se tu já assistiu o filme Moana, que fala do Lagoon, né? Que daí tem a barreira de corais, e depois tem o mar.
Isso aí é exatamente Rarotonga. que é Cook Islands, né? Rarotonga fica nas Ilhas Cook. Ilhas Cook. Enfim, mas eu falei isso porque quando a gente foi para Rarotonga, a nossa ideia na real era ir para Bali, né? Indonésia. Né? E aí, daí deu o Covid logo né? Depois, teve a pandemia. E daí acabou optando por fazer por Rarotonga, porque daí também não precisava fazer... Era mais perto, era mais barato. Questão do visto também, né? Não, na verdade, quando a gente foi pra Rarotonga, a gente iria pra Austrália. É verdade. Mas daí a Austrália a gente precisava aplicar visto e tudo mais. Tava meio na dúvida se a gente ia conseguir ou não, aí a gente acabou indo pra Rarotonga. Sim. E depois de Rarotonga a gente tava planejando já, porque pra 2020 a gente iria pra Bali. A gente ia fazer Indonésia, Tailândia e Vietnã. Né? Vietnã. Em umas 2-3 semanas a gente ia tirar de férias. Então esse tá lá nos meus sonhos, né, dos lugares pra conhecer, fazer essa trip que a Nath tava planejando. Na Ásia, meu Deus, eu acho que eu vou perder as contas dos lugares que eu vou fazer, mas esses 3, Japão pra fazer snowboard, melhor lugar do mundo, né, pra quantidade de neve, enfim, infinidade de montanhas. E África do Sul. África do Sul. Também, mas África, né, de modo geral. Alguns lugares na África eu gostaria de conhecer, fazer os safaris e tal, né? E, agora em 5º lugar, Brasil. No Brasil, no Brasil, assim, 2 lugares já de cara que eu queria conhecer, a Amazônia, Pantanal. Assim, sempre sonhei. E aí, depois tem boa parte do Rio de Janeiro que a gente nunca foi, Minas Gerais, né? Do Nordeste que a gente não sabe quase nada. Tem muita história no Brasil também, Brasil né? Tem pra muita gente história. Conhecer muito lugar. E que nem de coisas que a gente pode falar de viagem, talvez no próximo. Tanto dos rolês que a gente gosta de fazer, tipo, visitar museu, uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Conhecer a história do local, conhecer as pessoas, trocar ideia. Conhecer a história das pessoas. Isso que eu acho que é o mais legal nessas viagens de lugares que são muito diferentes da tua realidade, né? E uma coisa que tu sempre fala que... tu tem experiência, e quanto mais tu experiencia e entende outras culturas, menos preconceituoso tu é. Com certeza. Né? Porque tu começa a entender um pouco mais do porquê de, às vezes, algumas culturas agirem mais assim ou mais assado. Porque tu tá lá, tu tá vendo como pra eles aquilo que às vezes pra gente é absurdo, pra eles é normal, né? Essa questão que tu falou é verdade, uma coisa que eu notei bastante nas viagens, a gente quebra vários preconceitos, né? Sabe, ideias que a gente tinha. E quando eu falo preconceitos, não é só de preconceito... Não tô falando de preconceito racial, são de... Costumes? Clichê, né? Do preconceito. É disso que eu tô falando, né? Aquela coisa que tu acha que é uma coisa, né? Entendi. Que tu, é assim, acabou, e aí tu vai lá e tu entende que não é bem assim. Não é bem assim, essa cultura é assado por causa disso. É verdade. Tu entende a história do lugar. E é muito enriquecedor. E tu, quais são os lugares? Então, a nossa próxima viagem, que a gente tinha, os nossos planos mudaram, mas que eu já tava programando, que a gente tinha combinado, era alguns países da Europa, né? Eu esqueci da Europa. Europa também, com certeza. A gente tinha pensado em ir pra Barcelona, Paris. É que tem tanto lugar. E eu queria muito conhecer a Itália lá, a região dos vinhedos. E sabe, aquela coisa que a gente vê em filme das pessoas cozinhando, sabe? De tu pagar pra uma aula de culinária. Tu fazer massa caseira e tudo mais. Nossa, eu ia amar. E a costa da Itália também acho que deve ser massa. Deve ser lindo, as né? Praias e tal. Com certeza. E vários outros países da Europa, né? A gente tava meio que olhando esses lugares em específico. Aí eu queria conhecer, que não tava nessa lista, mas eu queria muito conhecer lugares na Grécia, né? Santorini, Mykonos, são lugares que eu queria muito Santorini conhecer. Santorini é clássico, né? Aqueles... lugar todo branco com azul, assim. No Uruguai tem uns lugares parecidos, né? Tem, minha mãe foi. Como é que é o nome daquele que tem no Uruguai? Não vou lembrar agora, eu me esqueci, mas ela falou. É muito parecido com Santorini. E aonde mais? Quando a gente falou ali a nossa viagem ali pra Tailândia, Indonésia e Vietnã, Japão também concorda, ainda bem que a gente concorda. Na verdade, pra mim, qualquer lugar que eu for, eu tenho certeza que eu vou amar, porque eu gosto de explorar. E Japão, eu falei de snowboard, mas toda a parte também cultural do Japão deve ser muito massa, legal. Cara, rico demais. Se tu pensar em tecnologia, se tu pensar, sei lá, em samurais, se tu pensar no toda... Tem tanta coisa da cultura. né? Enfim, e claro, outros lugares, África ali, fazer safari, todas essas coisas. Mas assim, o meu sonho, supra-sumo, total, Maldivas. Maldivas. Porque seria aquele turismo de, tipo, eu venci na vida, sabe? Eu venci na vida, fui pra Maldivas, fiquei lá que nem uma madame. Só eu acho que esses lugares eu iria e ia gostar tudo, tipo, que nem eu te falei até no Brasil, Fernando de Noronha, por exemplo. Claro, no Brasil também, né? Claro. Mas eu acho que, tipo, se eu dissesse pra ti, eu não falaria com mais orgulho que eu estive
em Maldivas do que Fernando de Noronha. Sim, eu entendo. Eu só tô dizendo, né? Sim, eu não falaria com mais orgulho sim. que eu tive na África, quer dizer, no Japão, Sim. né? Eu Mas entendo. assim, sonho, que eu não consigo mensurar o que é maior pra mim, é África, Amazônia, por exemplo. Entendi. É. Sim. Isso pra mim Mas um negócio mais selvagem no teu caso. Nossa, demais. Pra assim. mim, eu gosto de tudo, tá? Tudo assim, pode viver o teu sonho primeiro, não tem problema. Não, imagina, começar a falar curtir. o Peru, por exemplo. Também, tem muitos vários lugares na América do Sul que eu quero conhecer. Muito. Mas eu acho que Maldivas é só aquela coisa mesmo além de ser um lugar incrível, claro, tem todo o glamour, toda aquela Nossa, ia ser demais, questão, né? assim, de tipo, de que é muito difícil, é muito particular. Mas eu sou parceira por qualquer tipo. Não tem problema. Botar uma legzinha ali, uma leg, uma camiseta, não tem nada que a gente não possa fazer. Mas assim, pra concluir, assim, é muita coisa, é muito lugar que a gente já foi, mas tem muito mais ainda que a gente nunca foi, Sim. óbvio, né? Que a gente sonha em ir e tal. E assim, pela quantidade de lugares que a gente foi, essas pessoas vão pensar, pô, mas essa galera faz dinheiro, né? Mas não é. Eu queria fazer muito mais, pra poder viajar muito mais. Mas eu, assim, falando por mim, são coisas que eu percebi na vida. Talvez enfim, a gente batalha pra ser melhor de vida. Enfim, a gente não desiste dos nossos sonhos de ser milionário. Né? Mas, tipo, são escolhas que tu faz na vida. É verdade. Né? Hoje em dia, principalmente depois que eu saí do Brasil, meus valores mudaram bastante para algumas coisas. Então, hoje em dia, por exemplo, a gente anda com um carro que aqui esse carro foi barato. A gente pagou $7.000 num carro, no ano 2008, inteirinho, né? O carro faz tudo que a gente precisa, não dá manutenção, né? E a gente sobe a montanha, o carrinho é 4x4, motorzinho 1.5 econômico. Tipo, cara, é o carro hoje em dia eu penso, é o carro dos sonhos. Sim. É óbvio, eu gostaria de ter um carro melhor, mas pelas condições de vida que a gente tem, pelas escolhas que a gente faz. Mais pelas escolhas, assim, né? Então hoje eu prefiro fazer uma viagem do que comprar um carro. Prefiro ir pra Bahia gastar R$7.000 na Bahia do que dar entrada num carro e parcelar em milhares de vezes, entendeu? E aí isso tudo vai ser escolha, né? Escolhas. Vai vir, e muito do momento também, que nem agora a gente também tem outros objetivos, então a gente não tá programando muitas viagens. Não, claro, a gente tem os objetivos materiais também, claro. Exatamente. Que temos. A gente já falou antes aqui de casa, são os nossos objetivos. Então por isso que a gente não tá planejando. A gente viu que não dá pra fazer as duas coisas, né? Da forma como a gente gostaria, assim, ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Então tem que meio que balancear um pouquinho, e daí vai sentindo. Mas com certeza a viagem vai ser algo que vai ter sempre presente na nossa vida. Sim, sempre, porque nem que seja dentro do país, nem que, sabe, qualquer coisa. Porque realmente pra mim, pessoalmente, faz parte de quem eu sou, faz parte desse meu trabalho todo de me conhecer, de melhorar, sabe, de explorar, de sentir que eu tô vivendo, sabe, de que eu tô experienciando a vida de verdade, sabe? Das prioridades da vida que a gente fala às vezes, né? Eu acho que viajar é uma das que me traz felicidade mais, como é que eu digo? Caramba, eu me fugiu a palavra, mas que dura mais tempo. Sei lá, às vezes, que nem eu falei de carro ou de um celular, trocar de celular. Hoje a gente tem, aqui eletrônico também, eletrônico é muito mais barato que no Brasil, por exemplo. Mas hoje eu tenho um iPhone 11 aqui e vai fazer 4 anos? 5 anos. Né? 5 anos que eu tenho esse telefone. Antes dele, eu tive meu primeiro iPhone, que foi o 6, e eu fiquei outros 4, 5 anos. Outros 4, 5 anos com aquele telefone, né? Então, eu poderia talvez ir lá comprar, né? Um melhor aqui, sei lá, $1.200, $1.300, eu compro já um top de linha aqui, né? Mas não é a minha prioridade, não tô criticando quem faz, eu tô falando que às vezes eu olho 1.300, 1.400, 2.500, sei lá, eu vou botar isso numa viagem. A gente já pensa assim, né? A gente já pensa assim. Eu não vou, talvez, né? Quando um dia a gente tiver condições melhores, fazer mais coisas. Daí tudo bem, né? Mas, mais uma vez, né? Não criticando as pessoas que fazem. Porque a escolha, talvez a gente vai botar aqui as fotos e tá falando de várias dessas viagens. E talvez algumas pessoas podem ter a impressão de que, nossa, eles fazem tudo, eles têm tudo. Não, são escolhas, são né? Escolhas, e todas as escolhas têm várias renúncias, isso também é clichê de falar. E agora a gente tá, de fato, renunciando às viagens porque a gente tá escolhendo outras coisas no momento, né? Mas... E a questão do celular ali, pra concluir, eu falei isso porque um celular, eu me lembro, é uma sensação muito boa quando tu tem o celular no primeiro dia, né? Nossa, cara, olha só, esse aqui é o último celular. Comprei o iPhone 11. Né? E eu nunca compro a última, mas enfim, mas eu acho que deve ser muito bom quando tu pega assim o lançamento e falar, isso aqui é o top de linha. É muito bom.
Mas pra mim, pensando nas experiências que eu tive com coisas assim, não durou mais de uma semana. Cara, hoje Depois em dia normaliza. dura 2 anos, dura 2 dias talvez, e aí normaliza, já é, né? Sim. Agora viagem não, viagem eu tô sempre lembrando. Sim. Tudo que a gente conversou aqui agora, eu tô com vontade de voltar pra Bahia, eu tô com vontade de voltar pra Sydney, sabe? Eu tô revivendo aquelas coisas, entendeu? Aquilo foi bom, aquilo ficou aqui dentro. Agora o celular, eu não sei mais às vezes a diferença do 6 pro 11 ou qual, né? Fotos, claro, mas assim que qualidade das fotos e que dos fez vídeos. isso comigo, Sim, eu nossa, entendo. que legal, Sim. sabe? Sim. Então eu acho que dessas questões importantes da vida, viajar, né, talvez um filho, talvez essas coisas, acho que são as coisas que vão te fazer lembrar com carinho, enfim, vai te marcar de forma mais Profundo. Né? É isso aí. Então é isso, acho que a gente vai ter que fazer uma parte 2. Acho que sim. A gente tem mais coisas pra trazer aqui. Mas deixem pra gente, então, quais são os seus top 3 de lugares que vocês mais gostaram de conhecer e qual é o seu sonho, assim, o seu lugar top, assim. Nossa, o dia que eu chegar nesse lugar, assim, eu ganhei a vida. Se tratando de viagem. De viagem, exatamente. E também, se vocês quiserem que a gente faça um outro episódio sobre viagens, também coloquem o que vocês querem saber, se vocês querem que a gente foque em uma viagem, porque a gente falou de viagem de modo geral, e enquanto a gente ia falando, eu comecei a perceber que tem tanto detalhe de tantas viagens que a gente fez que a gente não explorou. Sim. A gente fez uma viagem, lembra, pra ver baleias? Sim, que você fala o passeio de baleias que a gente passeio fez? de baleia. A gente fez um passeio de baleias. A gente laçou uma baleia, subiu. Mas a gente pegou um barco, um navio quase, né? Pra ver baleias, né? Sim, foi uma experiência incrível. Incrível, também. Então... Então nos digam, assim, o que mais especificamente vocês querem saber sobre viagens. Viagens dentro da Nova Zelândia, fora da Nova Zelândia, dentro do Brasil. Ou o que especificamente sobre viagens, né? Vocês querem saber. Como a gente organiza, ou custos. Enfim, deixem aqui pra gente saber também. Beleza, gente? Então é isso. Se vocês gostaram desse episódio, por favor, deixem comentários, como a gente acabou de pedir. Curtam o vídeo, compartilhem, ativem o sininho para receber as notificações. E até a próxima. Tchau. Beijo.